Bem-vindos, seguidores e assistentes do canal podcast Momento Despertar. Hoje temos a grata satisfação de entrevistar Francisco Shiridara. Shiridara nasceu no Paraná, em Cruzeiro do Oeste. Tornou-se monge Hare Krishna aos 16 anos. Permaneceu como monge até os 30 anos de idade. Veio para Belém e se casou com a paraense Istadeva em 1994. Em 2009, abriu o restaurante lacto-vegetariano Govinda, que está situado na Praça da Batista Campos, onde sua esposa é a chefe de cozinha. Seu restaurante, com 15 anos de existência, já ganhou, em 2013 e 2014, a designação de melhor prato do Brasil, concorrendo com outros 700 estabelecimentos. Abordaremos também nessa entrevista a sua experiência e vivência espiritual colhida na militância Hare Krishna. Meu amigo Francisco Shiridara, eu queria começar perguntando a você de onde surgiu essa inspiração, tá, de criar um restaurante com a indumentária e com a culinária toda indiana, mesclada com a nossa culinária paraense, que é um evento de sucesso hoje, né? Sim. Pois é, obrigado, João, pela sua pergunta, pelo convite a participar aqui do seu podcast. A ideia de criar esse restaurante foi assim, porque tanto eu como minha esposa, né, que nós somos sócios, né, criamos juntos, né, nós já tínhamos um vínculo antigo com a cultura da Índia. Por causa da nossa espiritualidade, né? Certo. Nós somos Hare Krishna. Que bom, maravilha. Entende? Então, aí foi que nós criamos esse restaurante com essa inspiração na Índia, né? Com essa inspiração indiana, não um restaurante indiano, né? Mas com inspiração indiana. Assim, o quê? São os temperos, né? As preparações inspiradas na Índia, devido a esse nosso vínculo cultural com Hare Krishna. Mas aí a gente não poderia deixar de também contemplar as iguarias regionais, que a gente sabe que a culinária paraense, amazônica, é muito rica, né? Insumos assim, únicos, né? Iguarias que só tem aqui na região. Então, a gente também quis contemplar no nosso restaurante essas iguarias. Aí foi a ideia de fazermos essa junção, que acabou dando muito certo. Eu vejo assim, Shiridara, assim, a culinária indiana, ela é bem caracterizada assim, a gente vê que é muito apimentada a comida, né? E a nossa culinária aqui paraense, ela já foi premiada a nível internacional, tá? Tem frutas, produtos e ervas, todas que você combinado ali dá aquele sabor maravilhoso, tipo jambu e tudo, essas coisas. Tucupi, entendeu? A própria castanha do Pará, né? Eu acho que assim, a grande ciência disso é poder mesclar, porque a gente sabe que a culinária indiana ela é forte, né? E a paraense também, né? E você conseguiu fazer isso. Estabeleceu dentro de um restaurante, que aqui na Praça Batista Campos, um restaurante renomado, inclusive já premiado o restaurante. Você está de parabéns por isso. Obrigado. Porque você tendo a sua esposa como chefe, ela consegue fazer essa combinação, essa combinação, tá, de sabores, né? Que saem pratos maravilhosos e bem apreciados. Com certeza. Assim, a gente sabe que a culinária indiana ela é bem característica, né? E a principal característica dela é justamente a questão das especiarias, né? Realmente a culinária indiana ela é bem temperada, né? Isso inclusive exigiu de nós fazer uma adequação, né? Ou seja, é uma culinária que tem a característica indiana, sim, mas suavizada, né? Para poder agradar o paladar do paraense, do brasileiro. Então, é uma culinária com essa inspiração, sim, mas ela é suavizada no seu tempero, nas suas especiarias, né? E assim não é assim apimentada, né? Não, aquela coisa assim picante. Ela é suave, né? O tempero suave. E realmente, como você falou, a riqueza da culinária paraense é muito grande. E a gente, estando no Pará, a gente não pode deixar de pensar, né, em aproveitar esses insumos
e também assim, trazer esse agrado, né, ao paraense que de repente quer ter uma dieta mais saudável, dieta mais leve, né? E aí a gente tem aí as maniçoba na versão vegetariana e vegana. Que maravilha. Temos aí o vatapá na versão vegetariana e vegana. Legal. Tem pessoas que são às vezes alérgicas à lactose ou que por questões éticas estão diminuindo, reduzindo a carne, ou questão ambiental, né, reduzindo a carne, os ingredientes de origem animal. Então, essas pessoas, que o paraense, especialmente esse paraense, ele pode ser contemplado, né, de continuar usufruindo dos sabores da sua culinária, aquele sabor da infância, e assim, nessa versão mais leve, vegetariana e vegana, né? A gente encontrando uma opção dessa que seu restaurante dá, eivado de sabor, né? Você pode fazer essa transmutação, porque a gente gosta de comer um churrasco, entendeu? Uma coisa forte e tal, uma feijoada, uma maniçoba daquelas nutridas. Se você oferece uma alternativa a essa alimentação, que não é uma alimentação que não é regrada, mas você oferece uma alternativa assim vegana, com sabor, isso é maravilhoso, porque vai fazer com que você desenvolva tenha ali uma outra alternativa que possa ser saudável para você, para o corpo, né, para o seu corpo físico, né, e também fazendo essa junção de estar se afastando, de estar comendo comida pesada, né? e assim, de origem animal, né, aquela coisa toda, entendeu? Inclusive, isso aí me leva a um pensamento assim da questão da mudança que está prestes a acontecer com a redução da alimentação baseada nos animais. Tá? Já se ouve hoje falar em até comida sintética. Então, a carne sintética. Pois eu acho que aí já é um extremo, entendeu? Mas com a narrativa que se está criando hoje, entendeu? Vai ser quase que impossível você comer uma carne de boi. Na verdade, o que você falou é um fato. Já está inclusive já está além de fase de pesquisa, já estão realmente tendo produção, claro, em fase de testes, né? Mas não é bem uma carne sintética, como eu falei. Na verdade, sim. Ela utiliza a célula mesmo animal e que reproduz em laboratório. Então, sim. É a carne mesmo, que existem indústrias que estão investindo pesado nisso, justamente com essa consciência, né, que está criando-se no mundo, né, de ambiental, né, e também ética, né, de não matar os animais e se a pessoa não quer abrir mão de comer a carne, então essa opção já está sendo criada. Isso. E em alguns anos ela vai ser completamente viável, porque está sendo investido milhões de dólares nisso, isso nesse presente momento, né? Agora, sim, o fato da gente estar oferecendo essa opção, né, para as pessoas, né, isso a gente vê no dia a dia como as pessoas elas se sentem satisfeitas. Por quê? Porque eles vão comer aquele alimento que eles estão acostumados, né? Só que numa versão mais leve, mais saudável, e, no entanto, sem a perda da experiência gastronômica, da experiência do sabor. Inclusive, a gente às vezes ouve comentários assim, que as pessoas falam não só que ela é tão boa como a normal, tem pessoas que até comentam que é até melhor. Pô, legal. Então isso é uma vitória. E mais saudável também. E mais saudável, porque na hora de fazer aquela digestão, a pessoa não vai sentir aquele peso, né? Não vai ter aquela restrição alimentar que às vezes a pessoa tem, né? Então isso é uma alegria para nós, do Govinda, né? De poder estar proporcionando essa experiência para essas pessoas. Tanto no campo do saudável,
como no campo do saboroso também. Isso, tá. Eu queria me reportar, você falou o nome do restaurante agora, ele vai aparecer agora aí na nossa imagem aí. Queria me reportar sobre o restaurante. Você tem ele há 15 anos, é isso? Isso, nós E você fez ali no ano de 2013, 2014, vocês ganharam com um prato vegano mais assim, foi uma comenda que vocês tiveram. Não, nós tivemos, na verdade, assim, nós participamos nós inauguramos em 2009. 2009. Aí em 2013 nós fomos convidados a participar de um concurso nacional do melhor prato feito do Brasil, um concurso promovido por aquela empresa de vouchers, a Ticket. Sim. Ticket restaurante, Ticket alimentação, né? E aí o concurso, os pratos que assim, o critério é que deveria ser da culinária brasileira. Então, eles tinham um chamado Food Hunters, caçadores de comida, né? Que saíram pelo Brasil buscando pratos da culinária brasileira para indicar para esse concurso de melhor prato feito do Brasil. Aí um deles visitaram o Govinda e experimentaram a nossa maniçoba, né? Então, entenda que aí ele gostou muito e indicou para que a gente participasse desse concurso nacional, mas ressaltando que não é um concurso para comida vegana ou vegetariana, é um concurso para comidas de um modo geral. Sim. Né? E aí nós participamos concorrendo com mais de 700 pratos do Brasil inteiro. Né? É um concurso nacional. Nacional. Aí é um concurso da Ticket em parceria com a Faculdade de Gastronomia do Senac. Então o concurso foi em São Paulo. Então nós fomos para lá com essa indicação e aí nós concorremos com mais ou menos 700, né? E 5 foram selecionados, né? Para prepararem lá o prato e submeter aos jurados, né? E aí foi que nós fomos surpreendidos com eleitos, né, como o melhor prato feito do Brasil, né, concorrendo com pratos da culinária convencional. Isso foi em 2013. Tá? Aí em 2014, novamente, nós fomos convidados. Aí nós concorremos com outro prato, que foi do vatapá. Aí era o vatapá, era o cuscuz, também o acarajé, já um prato já baiano, da Bahia. E aí nós novamente fomos eleitos o melhor, concorrendo novamente nesse mesmo patamar, né, com mais de 760 do Brasil inteiro. 2014 também. 2014 também. Assim, então está muito assim, nós já estamos próximos até do Círio de Nazaré, tá? Nós vamos fazer um convite para todo mundo que são nossos seguidores e nossos telespectadores para fazer uma visita no restaurante. Principalmente para comer uma maniçoba vegana muito boa e um vatapá também. Vamos provar esses pratos lá, né? Vamos fazer esse chamativo, tá? Eu mesmo quero estar presente lá para provar os pratos todinhos. Eu acho interessantíssimo isso. Agora, assim, você tem uma iniciação Hare Krishna, né? Isso. E alguns hábitos são constituídos nessa vivência do Hare Krishna. Toda vez que você vai iniciar uma refeição, você tem que fazer uma espécie de um agradecimento, é isso? A gente tem a prática de não apenas fazer o agradecimento, né, mas no preparo do alimento, ter aquela mentalidade de que de oferenda. De oferenda. Então, a gente, antes de provar os alimentos, né, uma vez que eles estejam prontos, a gente oferece a Krishna, né, a Deus, para que ele primeiro usufrua daquele alimento. E aí, o que acontece? O alimento ele se torna energizado espiritualmente. Legal. Então, quando a pessoa come aquele alimento, ele se nutre não só fisicamente, mas também no mental e principalmente no espiritual. Certo. Então, isso faz parte da nossa prática como Hare Krishna, né? Já do dia a dia. Preparar o alimento, oferecer, né? Fazer tipo uma oferenda, né? Certo. A Krishna, né? A Deus. Né? E aí depois sim que ele é compartilhado, então esse alimento ele ganha uma
qualidade ainda superior, né? Ele nutre não só o corpo, mas nutre a alma também. Muito interessante, porque a gente, os ocidentais aqui, a gente tem o hábito de sentar na mesa e comer parece um bicho. A grande verdade é essa, né? Sem se reportar, sem mentalizar, sem, sabe, assim, a um nível até de gratidão pelo aquele alimento que está entrando para a gente, né? E então, isso às vezes é importante, porque a alimentação, ela não pode ser só para o corpo físico, ela tem que ser para o corpo espiritual também, entendeu? E certas práticas que você trouxe aí do movimento Hare Krishna, muito interessante. Era interessante que todos nós pudéssemos perceber isso aí e a cada refeição você fazer um pré-agradecimento do que você vai comer, oferecer, como você fala, a divindade, a espiritualidade, entendeu? Para que aquele alimento não possa suprir só suas necessidades físicas, mas também espiritual. Interessante. Claro, porque tudo nesse mundo é uma energia, né? Energia. E aí você tem que sempre procurar fazer com que as energias que estão à sua volta, né? E principalmente aquelas que você está trazendo para dentro de si, elas sejam as mais positivas possíveis, né? A gente fala do alimento, né? Mas a gente pode falar de outras coisas também. Pode falar da música que entra pelos nossos ouvidos, das imagens que entram pelos nossos olhos, dos aromas que entram das nossas narinas, do que a gente está tocando, do que a gente está... toda a parte sensorial, essa energia, ela tem que ser a mais positiva possível para que você possa ter uma vida harmoniosa, mais harmoniosa no seu dia a dia, né? De você consigo mesmo, de você com as pessoas, de você com o mundo como um todo. Eu penso assim também, nós somos seres humanos vivendo no plano material terreno, tá? Mas assim, a nossa destinação, ela é dada por nós mesmos. Ou seja, se nós nos canalizarmos energeticamente a um astral maior, entendeu? Fugir das coisas, você não pode fugir totalmente da vida terrena, porque isso é uma designação de Deus, né? Você está aqui e tudo, você tem alguns propósitos. Mas a partir do momento que você quer ter uma destinação própria, escolher aonde você vai, você precisa canalizar energias boas. Entendeu? Você falou, uma música, sabe, uma boa visão e tudo, ter gratidão e entrar naquele estado de desdobrar, ir perto da espiritualidade, sabe, e se intuir de coisas, de posições, né, de conhecimentos, para que você possa mirar naquele alvo que você quer atingir. Claro. Quando você mira naquele alvo que você quer atingir, é para lá que você vai. Entendeu? Claro. É uma designação da sua alma depois, entendeu? Da vida terrena. Agora, se você mirar em coisas que te vinculam muito à materialidade, você fica aqui mesmo. Claro. Então a gente pode, assim, nosso modo de ver a alimentação justamente é um hábito muito ordinário, e todo mundo faz, até um animal faz. Mas até nesse ato, você pode trazer uma elevação, dependendo de como você faz. Então, o fato em si de ser um alimento vegetariano, que não vem da violência, já é um fator, né, que te traz, que te eleva. E quando você ainda faz assim como oferenda antes de comer, ainda consegue te levar a um outro nível, ainda mais, que te traz mais engrandecimento ainda, e que te traz ainda mais evolução. Até no ato de alimentar. Então, o fato o Govinda, o restaurante Govinda, ele tem essa proposta, sabe, de alimentar as pessoas da melhor forma, né? Através de trazer um alimento que não vai causar dor, sofrimento a outros seres, e também que vai poder te conseguir também, pelo fato de você vinculá-lo ao divino, né? Esse alimento ao divino, também te puxar para esse lado, nível mais elevado, espiritual também. Você ainda tem algum tipo de vinculação com a doutrina Hare Krishna? Sim, Você ainda vivencia dentro dela? Sim, desde os meus 16 anos, né, que eu faço parte da filosofia Hare Krishna, assim como a minha esposa, né? E eu tenho meu filho, agora tem 16 anos,
né, nós seguimos essa ideia, essa filosofia Hare Krishna, né? E aí a gente sempre procura ter a nossa vida e nossa alimentação, nosso restaurante, né? Assim, sendo guiado por esse direcionamento, né? Que vem do nosso mestre, o Swami Prabhupada. Prabhupada é que nos ensinou essa culinária quando ele veio da Índia em 1965. Ele cozinhava aquelas coisas maravilhosas que aqueles que na época tiveram a felicidade de ter convívio com ele é que puderam realmente provar as delícias mais sublimes que ele fazia, né, desses pratos com essa inspiração, né, indiana, Hare Krishna, né, e com a perfeição, com esmero e com amor que ele fazia, porque ele fazia aquilo com amor para oferecer a Krishna e depois compartilhar para as pessoas para que elas pudessem receber o maior benefício. Então, o que nós fazemos é inspirados no que ele ensinou, né, da sua filosofia de vida e que incluía como um fator muito fundamental a alimentação. É interessante, assim, eu confesso para você que eu sou assim eu sou um fã incondicional da elevação espiritual que a Índia tem. Tem lá o Sai Baba, né? Teve agora, desencarnou e tudo, parece que já está encarnado de novo, né? Eu já ouvi dizer. Mas assim, a questão da elevação espiritual, por exemplo, tem locais na Índia que é de pobreza absoluta, né? As pessoas andam por lá e tudo, eles te pedem tudo, porque é a necessidade mesmo humana de manutenção, tá? Mas se você deixar um pacote de ouro bem aqui, tá? É isso que eu digo assim, o diferencial. Você deixar um pacote de ouro aqui, você vai perder alguma coisa, quando você voltar está aqui, ninguém pega. Então isso aí é que mostra com que a elevação das pessoas, entendeu? Ela se esgota, ela está ali naquele momento de mendicância, com pobreza, porque tem muita pobreza na Índia, né? Uhum. Mas eles têm um conceito de vida diferente, né? Diferente, parece que eles são guindados ali para não desejar nada dos outros. Não vou dizer que não tenha criminalidade na Índia, tem, entendeu? Mas assim, a essência mesmo, aqui se a gente perder alguma coisa aqui, meu amigo, caiu um negócio teu, pode ter certeza que é muito difícil, entendeu? As pessoas te devolverem isso lá na frente. Mas eles não, eles têm essa questão dessa elevação. Fora as divindades que são criadas lá, são várias. Mahatma Gandhi, né? Aquele ensinamento todo de desapego, né? De saber lutar sem violência, fazer revolucionar sem violência, aquela coisa. Eu vejo assim um povo indiano assim, muito mais elevado assim, nessa condição que é a nossa. Pois é, a Índia ela tem realmente uma espiritualidade muito forte ainda, né? Isso. Apesar de toda a influência ocidental, materialista do ocidental. Ela ainda você vê ali muita espiritualidade, né? E apesar como você falou, apesar de haver assim em certos aspectos, em algumas regiões assim, condições precárias materialmente, mas eles nunca esquecem dessa espiritualidade deles, né? E aí e essa espiritualidade é baseada nas escrituras, né? Milenares, que eles sempre estão mantêm sempre esse vínculo, né? E o principal deles, né, é o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro sagrado que é uma Bíblia, uma espécie como se fosse uma Bíblia lá que eles seguem. E assim como a Bíblia tem aqui, né? Lá eles têm o Bhagavad Gita, que foi a mensagem deixada por Krishna. E Krishna é entendido assim como um avatar, né? Um avatar, uma divindade mesmo. É uma manifestação da divindade, assim como Jesus é uma manifestação divina. Só que Jesus ele é aceito como filho de Deus, né? Certo. É um avatar, né? É filho de Deus. Mas Krishna seria entendido como se fosse uma própria manifestação de Deus mesmo, que esteve há 5.000 anos. Assim como Jesus ele esteve lá em Belém, né, ali na Belém de Judá, Krishna esteve na Índia.
E ele deixou o conhecimento do Bhagavad Gita, que é um tratado que traz muita instrução espiritual, né? Então, aqueles que ainda hoje têm a sua vida baseada no Bhagavad Gita, né? Nessa instrução divina de Krishna, ele tem uma vida iluminada. Aí nós temos Mahatma Gandhi, né? Que você mencionou, uma pessoa que tinha aquela elevação espiritual, né? Apesar de ele ser um líder político, né? Isso também. Mas ele não desvinculou a sua política da espiritualidade. Isso. E assim muitos outros, né? Filósofos, né? Que também sempre vinculavam a sua filosofia a essa espiritualidade do Bhagavad Gita. E nós temos muitos ocidentais também que se inspiraram no Bhagavad Gita, né? Até mesmo Einstein, ele próprio disse que estudava o Bhagavad Gita, lia o Bhagavad Gita. Muitos filósofos, líderes mundiais, políticos, que também tiveram acesso ao Bhagavad Gita, né, esse livro de conhecimento sagrado, espiritual, e assim tiveram uma vida de inspiração, né, e hoje em dia, né, a gente também tem esse acesso, eu como Hare Krishna, né, a gente também, a minha família, né, se baseia justamente nesse conhecimento do Bhagavad Gita que Prabhupada, né, nosso mestre, trouxe da Índia para o Ocidente em 1965. Né? É interessante. Eu sou assim, muito curioso para conhecer. Você é um componente da doutrina do Hare Krishna. Né? Assim, eu sempre eu vi assim, com uma certa curiosidade. Às vezes a gente está andando na praça lá e tal, daí de repente rompe lá o pessoal batendo aquele tambor, dançando e tudo, sabe? Aquela manifestação, tudo. Às vezes está dentro do aeroporto e tal, de vários o pessoal tocando e tudo, com muita animação, assim, muita energia. Eu vejo assim, muita energia naquelas manifestações do Hare Krishna, né? Então, é uma coisa que a gente vê, assim, esteticamente, que é um propósito do bem. Que são pessoas que estão ali felizes, que estão fazendo uma referência, como se estivesse dentro de uma casa de oração, estivesse num templo espírita, como se estivesse numa igreja, sabe, num templo evangélico, normal, mas era uma manifestação espontânea, assim, na rua mesmo, no meio de todo mundo, às vezes num contrassenso do que as pessoas estão fazendo e tudo. É uma coisa muito interessante. Sempre fui muito curioso, até para entrevistar uma pessoa como você que é militante dentro da doutrina do Hare Krishna, né? Sim. A gente, inclusive, foi mais ativo há anos atrás com essas manifestações externas nas ruas, né? Com a gente, em Belém, a gente teve uma época que a gente tinha monges, né? Monges e monjas vivendo em templos. Sim. Então tinha muito aquele ativismo nas ruas, levando, né, o canto do mantra Hare Krishna. Teve, dos tempos para cá, o mundo mudou muito, né? E a gente vê que os Hare Krishna estão aí, né? Mas não com aquele fervor de antigamente. É verdade. As pessoas vivendo em templos, nós não temos aqui em Belém hoje em dia. Nós temos os Hare Krishna como eu, com a minha família e outros, mas cada um vivendo nas suas próprias casas, né? Com seus negócios, com suas profissões, suas famílias, mas a questão monástica mesmo, ela de viver em templos e que tinha aquelas atividades nas ruas, né, na Praça da República e tal, nas ruas, com o pessoal com aquela roupa alaranjada de monge, tudo. A gente não tem mais tanto, mas a gente ainda tem os encontros aqui. E há também na rua, algumas vezes a gente organiza essas passeatas, cantando o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com os instrumentos musicais e tudo. Eu às vezes, quando eu estou com minhas insônias, eu pego aqui no celular, baixo aqui no YouTube, o mantra Rami Pade Dami. Rapaz, o Mani Padme Mehum. Esse Mani Padme Mehum. Esse mantra é fantástico. Você coloca ele vai penetrando na sua alma. Ele vai
levando todas as energias impuras e pesadas que você tem. De repente você se vê ali, adormece dentro dele, que é muito relaxante, é muito bom esse mantra, sabe? Eu tenho aqui, toda vez que eu começo a querer ter uma insônia e tudo, eu ligo ele aqui e tal, e vou embora, sabe? Boa dica aí pro pessoal. Pois é. Então, existem muitos mantras, né, dentro da tradição do Bhagavad Gita, os textos antigos, milenares da Índia, muitos mantras. E dentro do movimento Hare Krishna, né, existe o mantra. Nós temos muitos mantras que nós entoamos, mas o principal é o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Mantra é uma palavra que se tornou bem difundida no Ocidente. Mantra, né? Como indicando que é algo que você repete, né? Repetitivo. Agora, mantra tem um sentido, né? Mantra vem de duas junção de duas palavras, né? Mana quer dizer mente e tra que quer dizer libertar. Então, mantra é aquela entoação de um cântico que tem o propósito de libertar a sua mente. Então, é mais ou menos isso que você disse aqui, né? Como o mantra que você disse que canta. Então, agora o mantra Hare Krishna é chamado de Maha Mantra, é o grande, o maior mantra, que ele não vai, ou seja, ele tem o poder de te fazer transcender o quê? Transcender a sua condição de mentalidade material, porque a gente, o que o Bhagavad Gita ensina para nós? Qual a instrução mais essencial do Bhagavad Gita? É que nós não somos corpos físicos, somos almas espirituais, né? São seres espirituais vivendo uma experiência material. Exatamente. Né? Então, mas a gente vive a maior parte do tempo assim, essa mera existência material, corpórea. Difícil a gente, às vezes, ter essa sintonia espiritual, de se sentir como espírito. A gente se sente, de um modo geral, como corpos, né? A gente, agora eu estou com 60 anos, eu me sinto uma pessoa já quase idoso, mas ali atrás eu me sentia um jovem, né? Mais atrás eu me sentia uma criança, mais atrás eu me sentia um bebê. Ou seja, a gente sempre se identifica com o corpo que a gente tem no presente momento, né? Mas não deveria ser assim. A gente deveria se identificar de fato com o que nós realmente somos, que é o quê? Um ser espiritual, que está vestido com esse corpo, que às vezes que passa por diferentes fases dentro da sua existência terrena, mas nós sempre somos aquela mesma centelha, aquele ser espiritual. Então, o cantado mantra, o Maha Mantra Hare Krishna, justamente tem esse propósito de fazer você transcender essa identificação física e fazer você realmente se sentir mesmo nesse plano espiritual, transcendental. Então, é o Maha Mantra, né? O grande mantra da libertação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, além da alimentação, assim, que proporciona uma energia melhor para a nossa elevação, a gente também tem o canto que Prabhupada trouxe para nós. E além da filosofia, né, do Bhagavad Gita, não Prabhupada, nosso mestre, ele trouxe muitas riquezas para nós. A alimentação é uma delas. O Bhagavad Gita, esse texto sagrado, é outra delas. E o cantado, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é outra delas. Né? E agora você podia perguntar para mim, mas qual o sentido desse mantra? Pode perguntar. Qual é o sentido desse mantra, né? O significado dele? Pois é. O significado dele é que ele tem, na verdade, um sentido como se fosse uma prece, né? E que você, assim, invoca, né? A Krishna. Faz uma elevação. Né? Você faz uma invocação e como você implora que, por favor, ó Senhor, por favor, me tire desse plano, meramente físico e me eleve ao plano do espírito,
que é o plano da alegria, que é o plano da felicidade, que é real, verdadeira. Eu vejo assim, nós vivemos e vivenciamos o plano físico, tá? Como você falou, nós somos um espírito, tá, com transição terrena, né? Estamos vivendo aqui. É assim um pouco difícil você dissociar completamente da vida material. Muitas coisas que você é apegado na vida material, até em termos de alimentação, tá? Eu sou um tomador de açaí, parece que eu sou viciado nisso, entendeu? E assim, às vezes a gente vai pegando, a gente vai se aprendendo a situações materiais e tudo, certos gostos, prazeres, essas coisas todas, paixões, entendeu? Aí que você fica cada vez mais vinculado. Você precisa entender, assim eu penso, de que você tem que se exercitar num outro plano, ou seja, difundir a sua espiritualidade. De que forma? Ou com meditação ou oração, aquela coisa, de tal forma que você vá fazendo aquele campo que eu falei antes, lá no plano espiritual, entendeu? Você possa dividir a sua vida terrena, tá? Mas sempre ter aquela condição de estar se levando e tudo, sabe? Como se estivesse plantando uma semente no plano lá em cima, entendeu? Então, as pessoas precisam começar a se exercitar no sentido de se afastar da materialidade, que a materialidade ela é muito passageira e ela prega muitas pessoas. Ela às vezes impede de você, sabe, se elevar, ter a percepção espiritual, ela te cega completamente, porque o nosso plano na Terra aqui é viver agora. Eu já viver aqui, o aqui e o agora. Eu já vivi muito na Terra, mas agora a gente está vendo que a situação não é só viver, agora é sobreviver, tá? Diante da situação que está posta, o mundo que está posto aí, a gente está lutando mais pela sobrevivência. Então, quando você tem uma vida, tá, com práticas terrenas, mas que você também tem a questão do desdobramento, das orações, que aquilo coloca num plano espiritual e que você consiga, sabe, sempre estar conectando cada vez mais, você se afasta um pouco da questão material, eu acho que assim, não é que a vida não seja boa, mas que você tem que ter essa percepção de que você vai voltar para um plano que você veio, né? Que você vai voltar, você vai, essa nossa passagem terrena, ela vai ficar aqui. E aí depois? Tá? Então, já houve uma situação assim que eu comecei a meditar da seguinte forma. Assim, uma coisa mais profunda e talvez demore muito para me falar, mas um amigo nosso, ele desencarnou, tá? E assim, eu falo pela condição espírita que a gente vê, né? Aí ele desencarnou e ele passou uma pessoa próximo dele, que era uma médium, e ele se abraçou com essa pessoa e pedindo pelo amor de Deus, porque ele estava cego, só sentindo muita dor, muitas coisas do corpo físico dele, desencarnou num acidente, e que pedia pelo amor de Deus, porque ele não estava vendo nada, ele estava desolado. Então a gente começa a projetar o que é a gente, quando está muito carregado das coisas terrenas, do plano material, o que é um desencarne. Entendeu? Você de repente não se vê em local nenhum, você se vê perdido, né? Quando você já tivesse feito aqui mesmo na Terra essa questão de uma construção espiritual, sabe, uma luz em cima de você e tudo, você não se desnortearia, até porque você tem conhecimento do que é uma passagem. Eu estaria mais preparado. Exatamente, né? Claro. Entendeu? Claro. Então eu vejo assim. Sim, né? Sim. Pois é, João. É tudo um cultivo, né? É tudo um cultivo. A proposta do Bhagavad Gita, a proposta de Krishna, não é fazer com que você, no estalar de dedos, você se torne uma pessoa, saia levitando por aí, numa espiritualidade assim, do mais alto grau. Não. A proposta de Krishna é que você, como você falou, você tem que plantar a semente e ir cultivando essa espiritualidade. E realmente é assim, quando você coloca uma planta, se propõe a fazer colocar uma planta na terra. Semente, né? Uma semente na terra. Como é que você faz?
você tem que cultivar, né? Cultivar, você tem que regar aquela planta. De repente surge ali uma erva daninha, você tira também. Então, ou seja, é isso que acontece na prática, na nossa jornada no mundo. É assim que deveria ser, né? Isso. Você tem que ter aquela semente da espiritualidade, você precisa cultivar. E no dia a dia, você muitas vezes é tomado por uma paixão, por outra, que são como ervas daninhas, que você tem que se vigiar, para você não ser possuído por para que aquela planta não seja sufoque a sua espiritualidade. Isso. É importante ter uma espiritualidade assim, consciente. Não é que você faz a sua prece, a sua oração, e aí depois você sai dali e o mundo te engole, e tudo que e todas as paixões e tudo te domine, né? Então é preciso que você tenha essa prática do cultivo, né? Como um lavrador, né? Isso. E que regue, né? Que pratique, né? E que quando vem as ervas daninhas, né? Os vícios, né, as propensões, né, as paixões negativas, você procure cuidar para que elas arranque elas, procure arrancar e mantenha sempre aquele terreno propício para que a sua espiritualidade cada vez mais cresça. Aí não vai chegar aquele problema de, como você mencionou, né, chega aquele momento terrível, dramático, como é o momento da morte, a pessoa fica totalmente desnorteada, né? Fica sem rumo e sofre, né? É claro, a gente vai sofrer também, o espiritualista vai sofrer também, tem o apego, tem seu pai, tem sua mãe, tem seus filhos, tem tantas coisas em sua volta que você conviveu por tantos anos, você aprendeu de certa forma, se relacionou com tudo com tudo isso. Então você tem esse apego, sim, mas você tem mais força para poder resistir a tudo isso, porque você tem um conhecimento maior, né? Que você entende que você não é mero corpo e aquilo que rodeia esse corpo não é você, não é seu, e um dia mesmo você vai ser otário, você teria que abandonar e a sua real vida vai ter que se manifestar, né? E entender que a nossa vida maior, que nos aguarda ali na frente, é muito melhor do que tudo isso que está aqui. É permanente. E é permanente. E outra coisa, você sair daqui com a consciência de que você deixou um legado, você contribuiu ao mundo de alguma forma. Você não só explorou e machucou, mas você ajudou, você serviu. Então você, de certa forma, contribuiu. A sua passagem, a sua passagem por aqui não foi em vão. Certo, interessantíssimo. E eu vejo assim, também eu já li algumas coisas e tudo, que, por exemplo, onde a espiritualidade é mais latente, por exemplo, na própria Índia, né? Às vezes o cara, ele é casado, tem 5 a 10 filhos, sabe? É bem sucedido financeiramente, trabalha e tudo, mas de repente ele recebe o chamamento da espiritualidade e larga tudo. Tudo. Esse desapego que eu entendo que é a grandiosidade do ser humano, entendeu? Ele larga tudo para servir aquele propósito, sabe? Espiritual. Isso que você fala aí tem a ver com a tradição espiritual, né, da Índia. De que a pessoa ela deve, ela de certa forma, ela veio ao mundo, né, esse mundo material, e ela cumpriu o seu papel aqui, que Deus designou para ela, ou que ela mesma, de certa forma, veio para resgatar, né? Porque o entendimento do Bhagavad Gita é a questão do karma, né? Todos nós estamos aqui em diferentes posições, né? De acordo com o nosso próprio karma, nossas ações passadas. A vida passada. Vida passada. Então, a gente tem que aqui nesse mundo viver assim, utilizar essa vida como aprendizado, não cometer os mesmos erros que cometeu na vida anterior, crescer no nosso aprendizado, né? Então, a questão do karma
é um conhecimento muito, muito valorizado dentro da prática da filosofia indiana, do Bhagavad Gita. E o propósito maior mesmo da nossa existência é fazer dela um trampolim para nós alcançarmos a nossa espiritualidade maior, que é a libertação completa do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, né? Porque é assim que acontece, é chamado de samsara. Samsara é como uma samsara chakra, que chama. Chakra é roda do nascimentos e mortes repetidos. Isso, sei. Que é embalado pelo karma. Eu estou aqui eu fiz muitas coisas na vida passada que me levaram a nascer agora nessa vida atual, com esse corpo que eu tenho, com essa inteligência que eu tenho, com essa beleza, com essa família, com esse estado, com esse país. E o que eu estou fazendo agora também vai me levar ao nascimento, e assim não tem fim. Mas o Bhagavad Gita, a literatura sagrada da Índia, ela nos orienta a que a gente possa fazer um uso dessa vida de tal forma que a gente chegue ao ponto de encerrar esse ciclo, que a gente chegue ao ponto da roda de Sansara, né? Chega de encarnar, reencarnar, pagar dívida, aquela coisa toda. Chega. Então você tem que transcender através de você aprofundar na sua espiritualidade, de você reduzir os seus apegos, reduzir assim, o envolvimento material, a identificação material, e chegar ao ponto de se entender como ser espiritual mesmo. E você, como se entende como ser espiritual, você entende: eu não sou daqui, eu sou um ser espiritual. Eu sou de onde? Eu sou do mundo espiritual. Enquanto você se entende como ser material, você vai ficar no mundo material. Então, essa coisa que você falou da pessoa que às vezes tem toda uma vida já feita, tem filhos, prosperou, mas aí ele chega num ponto que ele deixa tudo e vai viver a espiritualidade. Isso é uma coisa que era muito praticada no passado. Exatamente. Hoje em dia você ainda vê isso, mas era muito mais no passado, porque eles já tinham uma vida guiada por essa espiritualidade já. Então, eles faziam o seu papel direitinho, né? Como o Prabhupada fez. Prabhupada, que veio da Índia trazendo o Bhagavad Gita, a mensagem de Krishna, ele foi uma pessoa que se casou, teve família, teve filhos, teve um negócio, mas depois no final, com seus 59 ou 60 anos, ele entrou na ordem de renúncia e deixou tudo, a sua família encaminhada, com a sua esposa, com os seus filhos, tomando conta de tudo, né? E veio cumprir a missão da vida dele, que era levar a mensagem de Krishna para o mundo, conforme a orientação do seu próprio mestre. Isso. Entendeu? Então ele fez esse ciclo aí. Pois é. E às vezes a gente é chamado a isso, não percebe. Entendeu? Porque o que eu entendo? Eu entendo que é o seguinte: se Deus é justo, ele nos coloca nessa roda de Sansara, que é encarnação, reencarnação, dívidas e tudo. E a gente precisa despertar, porque ele bota um véu em cima de tudo isso. Às vezes, numa família, nascem pessoas que foram antagônicas, inimigos numa outra vida passada. E Verdade. Quando Deus nos coloca junto um com o outro aqui, é para que você tenha a percepção de refazer todas as agruras que houveram no passado. Se harmonizar com aquelas pessoas, né? Se você sai dessa vida assim, em conflito, você não fez nada. Entendeu? Você perdeu sua existência. Com certeza. Entendeu? Então você não consegue a elevação. Então, para você sair da roda de Sansara, você tem que perceber que você está no mundo agora de provas e expiações, que você foi colocado para cá, mas que você tem que ter a percepção de que você precisa se elevar. Precisa se elevar. Sabe? Porque senão você vai continuar reencarnando, pagando dívidas pelo maltrato que você fez, por você não ter sido indulgente, por você não ter sido perceptivo, com as coisas que estavam na sua frente. Perfeitamente. Até tem um ditado, eu não li isso, né? Mas eu ouvi, né, que às vezes nossos piores inimigos nascem como nossos parentes mais próximos. Exatamente. Nessa vida, como filhos, às vezes como pais, como irmãos, assim, justamente qual o propósito disso? Para a gente se harmonizar. Isso. Não podemos viver no mundo em conflito, porque até não existem inimigos, né? Os inimigos mesmos estão dentro de nós, que são o quê? As nossas próprias fraquezas, né? A inveja, o ódio, a luxúria,
assim, assim, o egoísmo. Esses são os inimigos que devemos mirar para poder assim, vencê-los. Não está fora, está dentro. Então a gente precisa. Então aí vem a história de que às vezes os ditos e maiores inimigos nossos vêm como nossos parentes mais próximos, justamente para a gente poder exercitar o perdão, exatamente, exercitar a harmonia, exercitar assim, o amor. É isso mesmo, é isso aí. Só assim, só através disso que a gente consegue se elevar. Com certeza. Francisco Chilidara, foi um prazer enorme participar com você aqui, tá? Tenha sempre esse estúdio aqui aberto para que a gente possa. Isso aí a gente não esgotou o assunto. A gente foi uma pequeno início só. Nós temos muito interessante a sua entrevista, seu ponto de vista, para mim muito, muito esclarecedor, e eu também compactuo de quase tudo que você expôs aqui, quase tudo não, com tudo que você expôs. Parabéns pelo restaurante. Vamos fazer umas frequências mais vezes, né? E vamos já convocar também o pessoal. Olha, pessoal, nós estamos na época do Sírio, vamos comer uma maniçoba vegana lá no Govinda. No Govinda. Nessa época a gente inclusive tem vai abrir aí, estão abrindo aí as encomendas para a ceia do Sírio, né, com a maniçoba e outros arroz paraense e outros pratos da culinária regional. Você faz entrega delivery lá também? Fazemos o delivery, fazemos as entregas, né? Então todos aí convidados. Também vai ficar nos caracteres aí. É um prazer, foi um prazer muito grande. O prazer meu, foi todo meu, né? A recíproca é verdadeira. Foi uma satisfação imensa estar aqui contigo, participando do seu podcast. Estarei sempre disponível para qualquer oportunidade, quando você quiser. Tá, obrigado. Boa noite.